Olá, a paz do Senhor Jesus. Neste momento eu quero compartilhar com vocês uma palavra poderosa que vai trazer libertação para a sua vida. Essa palavra, se você crer que ela realmente é assim, coisas novas vão acontecer na sua vida. E o texto qual eu quero usar encontra-se na Epístola do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, Epístola aos Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 1, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O verso 13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Meus irmãos, o Senhor Jesus, por meio da sua palavra, Ele nos faz entender que Ele trouxe liberdade para as nossas vidas. Nesse momento eu quero pontuar com vocês 3 áreas onde Ele trouxe libertação para nós. A primeira, Ele nos libertou da maldição da lei. No capítulo 3, versículo 10, diz que todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Todos aqueles que estão na lei, eles estão debaixo de maldição. Sabe por quê? Porque o texto diz assim: porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Nós sabemos que no contexto qual esse texto foi escrito, essa epístola foi enviada, era um contexto onde alguns mestres haviam se levantado naquela igreja e ali começaram a dizer que era necessária guardar a lei, era necessária voltar, estar debaixo da lei. Só que Jesus, Ele já nos libertou, como o apóstolo Paulo ele nos diz no verso 13, que Jesus ele se fez maldição por nós. Ele se fez maldição para libertar a mim, para libertar a você. O texto diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Você entendeu isso? Ele nos libertou, Ele nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição em nosso lugar, porque Ele foi o único que pôde cumprir todos os mandamentos, o qual a antiga lei, o antigo concerto exigia que aqueles que andassem na obra da lei deveriam cumprir todos os mandamentos. E só o Senhor Jesus ele conseguiu fazer isso. Nós, com nossas forças, não conseguiríamos fazer isso, porque a Bíblia diz que se quebrarmos um dos mandamentos, somos culpados de toda a lei. Então estávamos em constante maldição, estávamos enfermos na carne por causa da lei. Mas Jesus, Ele nos libertou da maldição da lei. E em segundo lugar, Jesus, Ele também nos libertou da maldição do pecado. Ele nos libertou da maldição do pecado. No capítulo 6 da Epístola aos Romanos, o versículo 22, diz o seguinte: capítulo 6, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Essa palavra é poderosa. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele nos libertou da maldição do pecado. Porque no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que por um homem entrou pecado no mundo. E o pecado passou a todos os homens. E por fim, a morte passou a todos. E a Bíblia ainda diz, no versículo 23 desse mesmo capítulo, capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. Então todos aqueles que é dominado pelo pecado, todos aqueles que ainda estão em pecado, eles vão receber como recompensa a morte.
Mas quem já foi liberto, quem crê no sacrifício de Jesus, quem já foi liberto, ele pode ser agora servo de Deus. Ele pode ser filho de Deus. Para que assim possa viver em santidade e por fim alcançar a vida eterna. É isso que o Senhor ele tem para mim e para você. Ele quer que você compreenda que Ele te libertou da lei do pecado para que você possa viver uma vida eterna. E em terceiro lugar, o Senhor Jesus, Ele nos libertou de nós mesmos. No capítulo 3 da Epístola aos Gálatas, o capítulo 2, o versículo de número 20, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque Jesus, quando Ele levou o pecado o qual nos condenava, o qual nos destituía de Deus, nos afastava do Senhor, sabe o que aconteceu? Ele nos deu uma nova vida. E essa vida a qual Ele nos proporciona é uma vida no Espírito Santo. Porque o nosso espírito, por causa do pecado, estava morto. E agora, quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo, Ele pousa sobre o nosso espírito. E agora nós temos vida. E vida com abundância. E passamos a viver com Ele. Sabe o que isso implicou? A libertação de nosso eu, a libertação de nós mesmos, implicou o seguinte, que agora você não precisa ser mais escravo das suas emoções, você não precisa ser mais escravo das suas vontades, você não precisa ser preso novamente, se colocar debaixo de jugo das suas emoções, das chamadas doença da alma. A depressão, a ansiedade, o pavor, o medo, a angústia. Você não precisa mais viver isso, porque o Espírito Santo ele tem para a sua vida, por meio da libertação a qual o Senhor Jesus fez de você mesmo. Sabe o que Ele proporcionou para você? No capítulo 5, o verso de número 22, diz que Ele proporcionou para nós o fruto do Espírito. Por meio desse fruto, quando nós vivemos em Espírito, nós temos amor. Nós podemos amar. Nós podemos ter paz, longanimidade, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Muitas pessoas não têm domínio próprio e não têm essas coisas, sabe por quê? Porque elas vivem na carne. Elas dominam as suas próprias vidas. Mas Jesus ele veio para nos libertar de nós mesmos. Nós temos que dizer, agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nessa carne, vivo ela para a glória do Filho de Deus. Você foi liberto. Você foi transformado. Você não precisa mais se colocar debaixo do jugo da servidão. Porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Ele te chamou para que você fosse livre. Eu quero que você compreenda essa verdade. Para que você não venha mais sofrer. Para que você não venha ter mais angústia dentro do seu coração. Medo, pânico, pavor, depressão. Você não precisa ter mais isso. Porque o Espírito ele habita em você. O verso de número 25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É necessário que isso aconteça. Viver e andar em Espírito. Porque assim não cumprimos a vontade da carne. Sabe por quê? Porque os que são de Cristo já crucificaram a carne. E as suas paixões e concupiscência. Verso 24. Você não precisa mais sofrer. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. E a Bíblia diz que onde o Espírito Santo de Deus está, aí a liberdade. Você pode ser livre nessa noite, se você crer nessa palavra. Primeiro, que você foi liberto da maldição da lei. Segundo, que você foi liberto da maldição do pecado. E terceiro, que você foi liberto
de você mesmo. E nessa noite Cristo te chama à libertação, para que você possa viver naquilo que Ele tem preparado para a sua vida. E eu quero orar por você nesse momento, para que isso aconteça na sua vida. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, a qual é poderosa, Senhor, para nos libertar. Nós sabemos que, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres, Senhor. Sim, e a Tua palavra testifica isso. E esse meu irmão que está me ouvindo agora, ele precisa entender essa verdade. Ele precisa compreender que agora ele pode ser livre, porque o Senhor nos chamou para sermos livres. Não há mais opressão do inimigo, não há mais medo, pânico, não há mais nada, porque o Teu Espírito está dentro de nós e nós vivemos por Ele. Nós não somos guiados mais pela carne, mas pelo Espírito. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Que eles venham entender essa verdade, que possam compreender que o Senhor Jesus nos libertou de nós mesmos e nós temos livre acesso ao caminho qual o Senhor criou, para que assim pudéssemos andar por ele. E esse caminho nos leva até Ti, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos libertado. Em nome de Jesus eu agradeço desde já. Obrigado, Senhor, por tudo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.